Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o programa Conexão da Fé. Este programa tem o objetivo de ajudá-los a conectar-se com Deus. Ligamos-nos com Deus quando vemos aquilo que Ele nos diz na Sua Palavra. A Palavra de Deus foi-nos dada para podermos entender com simplicidade qual é a Sua vontade. Deus não quer esconder-se do homem. Se nos lembrarmos do início da história da criação, o homem, por causa do seu pecado, é que se esconde de Deus. A vontade de Deus é revelar-se ao homem, fazer-se conhecido. E Deus fala-nos com uma linguagem que nós conseguimos entender. E então, a minha vontade, a nossa vontade com esta emissão é encorajá-lo a ver como a Bíblia fala com clareza. E encorajá-lo também a ler por si mesmo a Palavra de Deus. Quem sabe você gostaria de ler a Palavra de Deus, de estudar a Palavra de Deus? Poderá entrar em contato conosco se procura uma boa igreja que lhe possa ensinar a Bíblia. Talvez você queira uma Bíblia, nunca teve uma Bíblia sua. Por favor, entre em contato para lhe podermos oferecer gratuitamente uma Bíblia. Não há alegria maior do que oferecer a Palavra de Deus. Tenho tido a oportunidade de oferecer muitas e muitas Bíblias ao longo dos meus anos de ministério. O tema desta emissão é um tema tão importante. Como orar e ser ouvido. E a leitura que vamos fazer da Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, é uma leitura um pouco extensa, mas penso que é importante lermos tudo aquilo que Jesus ensina aqui nesta passagem sobre a oração. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nesta passagem, um pouco extensa também, como eu já disse, vemos bastantes elementos sobre a oração, elementos importantes e que eu gostaria de compartilhar convosco. De facto, o ponto mais importante que eu gostaria de deixar convosco é que o nosso Deus é um Deus real. Quando nós fazemos boas obras, quando nós oramos e jejuamos, precisamos entender que estamos a fazê-lo como parte de um relacionamento com uma pessoa verdadeira. De facto, se nós entendermos que a oração é parte integrante de um relacionamento verdadeiro, íntimo, constante com uma pessoa real, penso que isso alterará a nossa vida de oração. Gostaria de, em primeiro lugar, pensássemos no destino divino da verdadeira generosidade. Vimos estes versículos sobre fazer a esmola diante dos homens. Jesus diz assim: não façam a vossa esmola diante dos homens, só com o objetivo de ser vistos. Jesus diz que os hipócritas tocam a trombeta diante de si, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus diz assim: esses que fazem isso já receberam o seu galardão. Jesus diz: mas tu não faças isso. Quando fizeres a tua esmola, quando deres a tua ajuda, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Portanto, quando queremos praticar a generosidade, temos que entender que o destino divino da verdadeira generosidade é a pessoa do próprio Deus. A nossa generosidade, então, deve ter um destino divino. A nossa generosidade deve ser uma extensão da graça de Deus derramada em nossas vidas, do amor de Deus derramado em nossos corações. O que estava aqui em causa não era dar ou não a esmola de forma pública, mas o que Jesus estava aqui a chamar a atenção é aqueles que apenas faziam a sua esmola, apenas davam a sua ajuda para serem vistos pelos homens. Jesus disse: esses já receberam o seu galardão. Para esses não há mais galardão. Ora, vemos aqui um pormenor muito interessante, que é a existência de galardões no céu para aqueles que são fiéis a Deus. De facto, nós não devemos fazer ou não fazer boas obras apenas com a intenção de receber o galardão. Mas Deus ordenou as coisas dessa forma e deu-nos a conhecer que no céu haverão galardões dados para as boas obras que são feitas. Na verdade, precisamos entender e precisamos perceber que, como crentes, Deus quer que nós vivamos em boas obras. As boas obras serão a expressão natural da nova vida que recebemos depois de fazermos de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador. A boa árvore, aquela que foi resgatada por Cristo, a boa árvore dá bons frutos. A vida do crente é uma vida de boas obras. Boas obras não para serem vistas pelos homens, não para recebermos os elogios dos outros, mas sim para fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, vemos aqui que existe um destinatário divino da verdadeira oração. Da mesma maneira que a generosidade tem um destino divino, a oração, para ser ouvida, tem que ter um destinatário divino. Vemos nesta passagem, se continuarmos a ler, que haviam aqueles que oravam em pé, em voz alta, ou apenas para serem vistos pelos outros que estavam a fazer oração.
Eu pergunto-me se nas nossas igrejas, nas reuniões de crentes, eu pergunto-me se há pessoas que se levantam para fazer orações públicas, pessoas que estão caladas na sua vida de oração pessoal. Eu pergunto-me se há pessoas que nas igrejas até nem damos por elas e que em segredo são guerreiros de oração. Sabem, porque a verdadeira oração tem sempre um destinatário divino. Jesus dá-nos então este exemplo. Por favor, quando orarem, fechem-se no seu aposento, fecha a porta, porque a tua oração é dirigida ao teu Pai que está em secreto. E no versículo 7 vemos um desafio, um ensinamento, para nas nossas orações não usarmos de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Pelos vistos era um hábito dos povos que rodeavam os judeus de, nas suas vidas de oração, na sua comunicação com os seus deuses, usarem as mesmas palavras e depois repetirem-nas muitas vezes. Pelos vistos era um hábito dos gentios. E Jesus estava a dizer, por favor, não sigam esses exemplos, porque a verdadeira oração não é uma oração escrita por outros para ser repetida por nós. A verdadeira oração é uma conversa com o nosso Pai Celestial. A verdadeira oração é parte do meu relacionamento com Deus. Deus fala comigo através da sua palavra e eu falo com Ele através da oração. A oração é sempre pessoal. Deus quer ouvir-nos. Deus quer ouvir a nossa voz dirigida a Ele. O Antigo Testamento fala que Deus se agrada de ver o sacrifício dos nossos lábios. É da vontade de Deus que nós comuniquemos com Ele. É tão triste dizermos que temos um relacionamento com Deus, mas que relacionamento é esse em que nós não dirigimos palavra nenhuma ao outro? Não existe relacionamento que sobreviva com saúde se não houver uma comunicação constante nesse relacionamento. E então Jesus está a ensinar-nos a verdadeira oração não é apenas uma repetição de palavras sem sentido. Jesus depois dá-nos um exemplo de como se deve orar. Jesus dá-nos esta oração que é também chamada a oração modelo. Jesus diz, portanto, vós orareis assim. Ora, sabemos que Jesus não estava a dizer eu vou-vos dar estas palavras e vocês vão repetir estas palavras várias vezes. Obviamente que não era esse o ensinamento de Jesus, porque Jesus tinha acabado de ensinar que para não usarem de vãs repetições. Não é por falarem muito e muitas vezes que Deus vai ouvir. Aliás, a oração não está dependente do nosso esforço. Não é por orarmos melhor, mais alto, mais vezes, com mais esforço, não é por isso que vamos ser ouvidos. Deus já nos ensina, para não ficarmos confusos, que Ele deseja ouvir as nossas orações. Faz parte da sua graça. Nós não entendemos porque é que Ele deseja ouvir pobres pecadores como nós. Mas Ele aqui diz-nos, não usem de vãs repetições, façam uma oração pessoal. O vosso relacionamento comigo, diz Deus, não está dependente de vocês, do vosso esforço. Jesus diz, Deus diz-nos através de Jesus, eu já fiz tudo o que precisava ser feito para me relacionar convosco. Jesus é o caminho para nos relacionarmos com Deus.
Não é o nosso esforço, não é a nossa aplicação, não é por alguém saber palavras mais bonitas, mais complicadas, não é por isso que essa pessoa vai ser ouvida por Deus em primeiro lugar. Então, Jesus dá-nos uma oração modelo, não para ser repetida, mas para vermos quais são os elementos que devem estar presentes na nossa vida de oração. Se formos olhar para a oração modelo, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A verdadeira oração tem que ter um elemento de adoração a Deus. Precisamos de adorar a Deus. Precisamos de louvar a Deus. Louvar, minhas amigas, meus amigos, louvar é simplesmente dizer bem. Eu, se quiser louvar a minha esposa, eu digo que ela é bonita, que ela cozinha bem, como aliás pode facilmente ser comprovado. Quando eu quero louvar a Deus, eu simplesmente digo bem do meu Deus. E reparem que na oração modelo o louvor vem em primeiro lugar. Porque Deus merece o primeiro lugar. Nós, às vezes, nas nossas dificuldades e por causa da nossa fraqueza, das nossas aflições, nós, quando oramos a Deus, apresentamos-nos logo com as nossas petições, com as nossas necessidades. Deus, eu preciso disto, eu preciso daquilo, mas precisamos de parar, respirar fundo e, em primeiro lugar, louvar a Deus, dar-lhe louvor, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A oração modelo continua e o versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Finalmente vemos aqui a petição, depois da adoração, depois da submissão, vemos aqui a petição. Aqui, nesta oração, aí sim podemos apresentar as nossas necessidades. E a Bíblia ensina-nos que Deus quer ouvir as nossas necessidades, Deus quer ouvir as nossas petições. Às vezes aquilo que nós temos para pedir a Deus, aos outros pode parecer tão pequeno e insignificante. Mas o nosso relacionamento com Deus é íntimo, é pessoal. E então devemos ir a Deus até com aquelas pequenas coisas que só Ele e nós é que entendemos. Depois há uma oração por perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos do perdão de Deus. E vejam sobre o perdão, no versículo 13, não nos conduzes à tentação, mas livra-nos do mal. Vejam o versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Desejamos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas e isso deve ser feito de forma diária. Diariamente, quem sabe várias vezes por dia, devemos apresentar-nos a Deus com as nossas faltas e pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Mas se nós não estivermos dispostos a perdoar, é porque nós não entendemos o perdão de Deus. Apenas iremos alcançar perdão se entendermos o perdão de Deus e estivermos dispostos a partilhar esse perdão. Sabem, Deus quer uma oração pessoal nossa. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir aquilo que nós temos para lhe dizer. Orar a verdadeira oração, aquela oração que vai ser escutada por Deus, aquela oração que vai ser atendida, é aquela oração que sai do coração. É ter uma conversa com Deus. Às vezes
nas nossas igrejas alguém recebe Jesus Cristo como seu Salvador e começa a crescer na sua nova vida com Cristo, e nós dizemos assim: meu irmão, minha irmã deseja fazer uma oração, quer orar em voz alta. Não, pastor, eu não sei orar. E eu costumo dizer: sabe conversar? A oração é simplesmente uma conversa com Deus. Mas queria que entendêssemos tudo isto para evitarmos entrar em hábitos repetitivos na nossa vida de oração. A nossa oração não se pode tornar numa lista de supermercado com todos os elementos que nós queremos e exigimos. A nossa oração tem que partir de um coração de adoração e ser algo pessoal, íntimo e constante. Desta forma, não devemos ir a Deus apenas quando precisamos, mas devemos ter com Deus um relacionamento diário, pessoal e real. Depois encontramos também ensinamento sobre o jejum. E vemos a distinção real do verdadeiro jejum. Jesus chama a atenção para que quando jejuarem, não o façam de forma a mostrarem-se tristes, porque ele diz que os hipócritas faziam isso, faziam de propósito para que todos soubessem que eles estavam a jejuar. Ele diz: bem, em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. No versículo 17: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu achei bem vermos também o ensinamento em relação ao jejum, porque vem neste contexto, e o jejum bíblico está sempre ligado com a oração. Pelo jejum, nós aplicamos-nos de forma mais concentrada num período de oração especial. O jejum é simplesmente usar o tempo que normalmente iríamos gastar para uma refeição, em vez de nos alimentarmos, usarmos esse tempo para ter uma oração mais concentrada a Deus. Geralmente, o jejum é feito quando há uma necessidade premente, quando há uma aflição. O jejum não é uma ferramenta de pressão sobre Deus. Muitos querem fazer do jejum uma ferramenta de pressão sobre Deus. Eu quero determinada coisa, eu quero que uma situação se resolva, por isso vou fazer jejum para obrigar Deus a me dar aquilo que eu quero. Mas, por outro lado, devemos pensar no jejum da seguinte forma: quando eu, nesta refeição ou neste dia, em vez de usar esse tempo para a minha refeição, vou usar esse tempo para buscar a face de Deus. Vou usar esse tempo para abrir o meu coração diante de Deus, para buscar a vontade de Deus sobre um determinado assunto. Se for uma aflição, algo que eu não estou a conseguir lidar bem com essa situação, eu vou pedir a ajuda de Deus para me ajudar a lidar com essa situação. Mas, acima de tudo, eu vou dizer a Ele: Senhor, eu quero a Tua vontade para isto que está a acontecer na minha vida. O jejum, sendo assim, não se pode tornar numa festividade anual. Há certas tradições religiosas em que existe uma época do ano para o jejum. Ora, assim o jejum torna-se em algo de ritual, o jejum torna-se em algo de religioso, o jejum torna-se em algo de tradição e quase de superstição. Precisamos entender o jejum no seu contexto, que é o contexto da oração, do relacionamento com Deus. Vimos então estas 3 áreas da vida em que podemos nos relacionar com Deus, e tudo isto no contexto da oração.
Portanto, para a oração ser ouvida, eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço de bom, todas as boas obras, não servem para eu receber o louvor, mas para que Deus receba glória e louvor. Quando eu oro, não oro para eu me sentir melhor, não oro para eu demonstrar capacidade, nem oro para me mostrar diante dos homens. Eu devo orar como a expressão natural do meu relacionamento com Deus. É tão bom relacionar-nos com Deus. Escutar a voz de Deus quando abrimos a sua palavra. Minhas amigas, meus amigos, como é possível nós pormos um limite naquilo que Deus nos quer dizer? É quase como se disséssemos a Deus, Deus, eu quero que fales comigo. E deixamos a Bíblia fechada. Eu já ouvi falar, já ouvi de pessoas que me disseram, pastor, eu não gosto de ler grandes quantidades da Bíblia por dia. Não gosto de ler um capítulo inteiro. Pastor, eu só leio um versículo por dia. E depois medito nesse versículo durante o dia. E eu acho isso pouco. Porque é quase como se nós estivéssemos a dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz, mas escolhe muito bem as tuas palavras, porque eu só te vou dar um versículo. Já imaginaram se eu me relacionasse com a minha esposa dessa forma? Escolhe muito bem o que me queres dizer hoje, porque só tens direito a uma frase. Que triste. Que triste deixarmos de ouvir a voz de Deus. Devemos ter amor a esta palavra, porque ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. Então, ouvimos a voz de Deus quando lemos diariamente a sua palavra e meditamos no seu significado. E podemos depois falar com Deus. Falar-lhe daquilo que acabamos de ler. Pedir-lhe ajuda para aquilo que nós ainda não entendemos. Tal como falamos com um qualquer amigo ou familiar ou pessoa que nos seja muito, muito querida. A vida de oração, então, a verdadeira oração, aquela oração que vai ser ouvida por Deus, é aquela oração que parte de um coração sincero, é aquela oração que é pessoal, é aquela oração que é característica de um relacionamento com Deus. Eu pergunto-lhe, para terminar a nossa emissão de hoje, eu pergunto-lhe, você já tem um relacionamento com Deus? Você já recebeu Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Sabem, nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador tornam-se filhos de Deus. Eu lembro-me quando o meu dia de salvação aconteceu. Espero que você também tenha essa esperança. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.